Olha só, gente, não vou, ou melhor, vou chover no molhado, né? Mas só para a gente frisar mais uma vez, né? A lógica das questões do Enem, né? O mecanismo de funcionamento das questões do Enem, eles trazem sempre nas questões de história, vamos lá, né? Estamos falando disso, uma fonte para ser analisada ou para, né, compor essa questão. Aí você tem um comando, né, e as respostas por fim. Né? Então essa respostas, é assim que funciona basicamente as questões do Enem. Então eu trouxe algumas questões para a gente analisar com base em dados apurados nos Enems de 20 até 23, tá? Não é tanto pelo conteúdo, mas sim pela habilidade que cada questão traz, né, para que nós possamos resolvê-la, beleza? A maior parte dos conteúdos a gente já viu, mas alguns ainda não esse ano, vimos no segundo ano. Mas o importante é entender o mecanismo que a questão trará. Tá? A primeira questão que eu trouxe para análise, nós acabamos de ver esse conteúdo. Tá? É sobre o imperialismo e o neocolonialismo do século XIX. Na aula 39, nós falamos sobre as causas do imperialismo e também sobre as justificativas utilizadas, né, pelos países imperialistas. Então vamos lá. Colonizar, afirmava em 1912, lembre-se, início do século XX, nós temos um linguajar ou conceitos que diferem dos atuais. Um eminente jurista, ele diz, relacionar-se com os países novos para tirar benefícios dos recursos de qualquer natureza destes países, aproveitá-los no interesse nacional e, ao mesmo tempo, levar as populações primitivas às vantagens da cultura intelectual, social, científica, comercial e industrial, apanágio das raças superiores. Sabemos o que é apanágio? Uma característica singular. Seria mais ou menos essa a ideia de apanágio, né? Algo que seja singular de um determinado grupo. Lembramos que este termo não é usual, né, atualmente, é um linguajar do século XX, né? Nós não usamos mais a ideia de raça, a não ser de raça humana. A colonização é, pois, um estabelecimento fundado em país novo por uma raça de civilização avançada para realizar o duplo fim que acabamos de indicar. Qual que é o duplo fim? Quais são as causas do imperialismo e do neocolonialismo? Lembra o macete lá? Os 3 M's. Matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra. Beleza? E qual é a justificativa? Lembre-se do racismo científico do século XX, 19 e 20. Né? Nós falamos sobre a historinha do Tarzan, do Mowgli, do Tintim. Então, né, a justificativa era de civilizar esses atrasados no linguajar da época, obviamente. Tá? Então, esta é a fonte. Vamos lá para nosso comando. A definição de colonização apresentada aonde? No texto, tinha a função ideológica, ou seja, qual é a justificativa usada no texto para, obviamente, justificar as causas que ele traz ali, né, evidentemente, ali de exploração. Então vamos lá. Mais uma vez precisamos da língua portuguesa. Dissimular a prática da exploração mediante a ideia de civilização. O que é dissimular, gente? Você usa como, né, um adjetivo negativo para alguém, seu dissimulado. Ou seja, é algo
falso. Né? É você usar, né, apenas uma mera justificativa banal para quê? Para justificar a exploração dos recursos naturais ali da região. Tá? Esta é a justificativa, né, para a exploração. Veja que o comando pede a função ideológica, tá, da justificativa. Qual é a função ideológica da justificativa? Justificar a exploração, tá, dos recursos deste lugar. Agora, por que as outras estão incorretas? Compensar o saque das riquezas mediante a educação formal dos colonos, ele traz... Não, ele vai dizer, ó, nós precisamos civilizar esses colonos. Ele não fala em educação formal efetivamente ali, e não é essa a função, né? Ou não traz a consequência, né, dessa função ideológica. Formar uma identidade colonial mediante a recuperação de sua ancestralidade, muito pelo contrário, ele está falando em acabar com qualquer ancestralidade no texto, já que ele fala em civilizar, bem entre aspas, essas populações. Reparar o atraso da colônia mediante a incorporação dos hábitos da metrópole, tá? Não, ele fala em civilizar. Ah, não é a ideia de reparar, é a ideia do fardo do homem branco que a gente discutiu lá na aula 39, lembra? Justificar a exploração natural através, né, da justificativa moral. Promover a elevação cultural da colônia mediante a incorporação de tradições? Não. Tá? Lembre-se que é uma mera justificativa. E essa justificativa entraria nessa dissimulação, por quê? Porque ela é obviamente falsa, tá? É apenas para justificar a prática da exploração aí, né, dos recursos naturais destes lugares que nós, Ásia e África, basicamente, no século XIX, lembrando que a América também foi alvo do imperialismo, né, do século XIX e XX. Perguntas? Tranquilo? Sus? Então vamos para a questão 2. Então vamos lá. Gente, é muito recorrente, tá, o Enem trazer a discussão escravidão, racismo e abolicionismo. Tá? Praticamente todos os anos o Enem, né, busca uma, duas, até mais questões que se relacionam, né, à escravidão, à abolição, e o racismo, que é consequência, né, de uma sociedade que por 300 anos foi escravocrata. Tá? Então vamos lá. A escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra servil, muito menos por insurreições ou atentados locais. Não deve sê-lo, tampouco, por uma guerra civil como foi nos Estados Unidos. Ela poderia desaparecer, talvez, depois de uma revolução, como aconteceu na França, sendo essa revolução obra exclusiva da população livre. É no parlamento e não em fazendas ou quilombos no interior, nem nas ruas e praças das cidades que se há de ganhar ou perder a causa da liberdade. Esta é uma fala de Joaquim Nabuco, um dos mais destacados abolicionistas da história do Brasil. Nós falamos sobre ele lá atrás, na aula 25 de Brasil, né? E, basicamente, sem olhar lá para as respostas, para o Joaquim Nabuco, de onde viria o fim da escravidão? Está aqui a resposta. É no parlamento que vai haver, né, a vitória da causa da liberdade. Ou seja, quando você lê o texto aqui, o que é que ele está tentando evitar? Uma revolução ou algo violento, né, como foi a Guerra Civil nos Estados Unidos. Basicamente é essa a ideia do Joaquim Nabuco. Então, de posse dessas informações, no texto, Joaquim Nabuco defende um projeto político sobre como deveria ocorrer o fim da escravidão no Brasil, no qual A. Copiava o modelo haitiano de emancipação negra? Não, porque o que é que rolou na Revolução Haitiana ou no processo de independência do Haiti? Violência, guerra, né? Lembra a população negra haitiana, que era a maioria na ilha,
vai expulsar ou executar os franceses, os brancos que controlavam aquele lugar. E nós fizemos várias referências à Revolução Haitiana quando nós falamos da Bahia, lembra? A haitização da Bahia, porque temia-se algo parecido com o Haiti na Bahia, principalmente lá em 1798, na Conjuração Baiana, e depois na Revolta dos Malês em 1835. Então vamos lá, incentivava a conquista de alforrias por meio de ações judiciais. Ele fala do judiciário em algum momento? Não, ele fala do parlamento. Optava pela via legalista de libertação? O que seria uma via legalista? Leis, muito bem. Quem faz leis? O parlamento. Quem vai legislar? O parlamento. Tá? Então, por isso que a resposta é C. Veja, está lá no texto, está lá na fonte, a nossa resposta. Beleza? A D está incorreta porque priorizava a negociação em torno das indenizações aos senhores? Ele não fala em momento algum disso. Antecipava a libertação paternalista dos cativos? Gente, não se faz futurologia. Lembra? Não tem como ele saber porque não tinha bola de cristal. Então não tem como antecipar isso, não é uma proposição válida. Tá? Então, por isso, resposta C. Tudo bem até aí? Perguntas, dúvidas, certezas? Sus? Então vamos lá. A questão 3. O mestre Sala dos Mares, há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu. Ora, se ele reapareceu é porque ele já tinha aparecido. Lembram quem era o dragão do mar? Dragão do mar? A gente viu lá atrás, na aula 26, 27, a crise geral do Segundo Reinado, e o dragão do mar, ele esteve envolvido nesse sentido, porque em 1884, lá no Ceará, esse jangadeiro se recusa a levar as pessoas escravizadas e seus senhores do mar para a terra. Isso dá início a uma grande revolta que irá culminar com o Ceará, antes mesmo do Brasil, abolir a escravidão. Tá? Em contrapartida, no Rio de Janeiro, o diretor da Escola Militar no Rio de Janeiro, Sena Madureira, oficial, escreve um texto na imprensa carioca enaltecendo o dragão do mar, porque você lembra que o exército brasileiro é abolicionista desde a Guerra do Paraguai, lembra? Então, o Dom Pedro fica furioso com o Sena Madureira, que expõe a sua alegria pelo ato do dragão do mar e irá transferir o Sena Madureira lá para o interior do Rio Grande do Sul. Lembrando que, neste contexto, os oficiais do Exército Brasileiro não poderiam se manifestar publicamente acerca da política, lembra? E eles estavam muito bravos por isso, porque depois da Guerra do Paraguai, o Exército irá ter um crescimento político muito grande, uma visibilidade. Entretanto, a nossa fonte está falando do Exército? Não, não está falando do Exército, está falando dos mares, marinheiros. Na figura de um bravo marinheiro, o dragão do mar reaparece, a quem a história não esqueceu, conhecido como o Almirante Negro. Quem vai receber esse apelido, gente? João Cândido, muito bem. Tá? O João Cândido irá receber o apelido de Almirante Negro, lembrando que, à época do João Cândido, uma pessoa negra não chegaria a essa patente dentro da Marinha Brasileira, porque a Marinha Brasileira era uma instituição ainda com raízes escravocratas muito fortes, e é basicamente este o desfecho da música. Olha só, tinha a dignidade de um mestre-sala e ao navegar pelo mar com seu bloco de fragatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Rubras cascatas jorravam nas costas dos negros pelas pontas das chibatas. Do que se trata essa música? Exatamente, Revolta da Chibata, que ocorre em 1910,
no Rio de Janeiro. Lembrando que, acabamos de falar, o Enem normalmente traz muitas questões étnico-raciais ligadas a um passado escravista e também a questão da abolição. A revolta da Chibata, gente, ela está diretamente ligada a este passado escravista do Brasil. Lembre-se que os marinheiros, que em sua grande maioria eram negros e jamais poderiam ascender, né, ao alto comando da Marinha, por alguma desobediência ou falha, eles eram punidos com chibatadas. Tá? E em 1910, vocês devem lembrar, nós vimos isso na história do Brasil, os marinheiros brasileiros foram levados para a Inglaterra para aprender a manejar, né, os encoraçados que o Brasil tinha comprado recentemente. O Minas Gerais e o São Paulo, lembra, faz referência à política do café com leite, inclusive, que, né, governava o Brasil. E ao chegar na Inglaterra, os marinheiros brasileiros se depararam com uma situação muito diferente da situação deles. Os marinheiros brasileiros tinham má acomodação, né? Os alojamentos eram bastante insalubres, tá? Eles ganhavam pouquíssimo salário, né? Uma remuneração muito baixa, fora os castigos físicos, a chibata. Tá? Então tem a ver com isso, tá? A revolta. Tá? Na história brasileira, a chamada Revolta da Chibata, liderada por João Cândido e descrita na música, foi, veja, conteudista. Essa questão poderia ter apenas o comando, não precisaria necessariamente ter a música, mas a música é a forma como, né, você pode melhor responder ao comando. Então vamos lá. A rebelião de escravos contra os castigos físicos ocorrida na Bahia em 1848 e repetida no Rio de Janeiro? Não. Por quê? Porque a revolta de 1848 acontece em Pernambuco, lembra a Revolução Praieira? Não há uma revolução significativa em 48, né, na Bahia. E, obviamente, não se repete no Rio de Janeiro, porque não aconteceu. Tá? A revolta no Porto de Salvador, em 1860, de marinheiros dos navios que faziam o tráfico negreiro. Sim ou não? Não, até porque... O que é que não havia mais? Tráfico negreiro. Lembra que a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, coloca fim, né, ao tráfico negreiro para o Brasil. Beleza? O protesto ocorrido no Exército em 1865 contra o castigo de chibatadas em soldados desertores na Guerra do Paraguai. A fonte diz que de qual instituição estamos falando? Marinha, não do Exército. Então, a fonte nos traz, né, uma recomendação para a resposta. Não é Exército, é Marinha. Tá? A D diz, a rebelião dos marinheiros, negros e mulatos, em 1910, contra os castigos e as condições de trabalho na Marinha de Guerra. Perfeito. Tá? Nós já sabemos o conteúdo e a música nos indica o caminho, né, de melhor aplicá-lo nas respostas. Aí, por óbvio, então está errada, né? O protesto popular contra o aumento do custo de vida no Rio de Janeiro em 1917. Houve um grande protesto em 1917? Sim, mas foi em São Paulo, lembra da greve geral, né, dos anarcossindicalistas, que começa em São Paulo e não no Rio de Janeiro. Alguma pergunta, gente? Fala, Leandro. Não, é muito pouco provável, né? A ideia do Enem é mais analisar a sua capacidade de compreensão. Tá? Não é muito recorrente ou, né, não aparece com recorrência datas. Beleza? Pois não? Também estaria errada por conta do aumento do custo de vida e pela polícia também. Então, né, estaria correta se aparecesse São Paulo aqui. O que está errado é o Rio de Janeiro, mas lembre-se, a pergunta não tem nada a ver com isso. Tá? É um outro contexto. Show? Então vamos lá. A questão 4
é sobre a Era Vargas. Tá? Lembrando que a Era Vargas, ela ocorre entre 1930 e 1945. Por que estou frisando isso? Porque Vargas irá voltar ao poder em 1950, mas aí não é mais Era Vargas, tá? A Era Vargas é de 30 a 45 e ela tem 3 momentos bem distintos entre si. Vargas chega ao poder em 1930 com a Revolução, que nós vimos que conceitualmente, né, não é uma revolução, mas acabou ficando com este nome. E teremos o governo provisório de Getúlio Vargas, que irá até 1934, quando vem o período constitucional do Getúlio Vargas, e aí um terceiro momento que começará em 1937 com um autogolpe. Getúlio Vargas irá rasgar a Constituição de 1934, irá outorgar uma nova Constituição em 37, e aqui começa a ditadura Vargas, o período ditatorial, repressivo e assim por diante. A fonte da nossa questão é o Decreto-Lei número 1949, de 27 de novembro de 1937. No artigo 1, fica criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, diretamente subordinado ao Presidente da República. No artigo 2, o DIP tem, por fim, segundo o H e o N desse segundo artigo, coordenar e incentivar as relações da imprensa com os poderes públicos, no sentido de maior aproximação da mesma com os fatos que se ligam aos interesses nacionais. Trocando em miúdos, o que é que esta afirmação está... Qual é a informação dada por esta parte da lei aí? Qual é o nome disso? Exatamente. No entrelinhas é disso que se trata, censura. Autorizar mensalmente a devolução dos depósitos efetuados pelas empresas jornalísticas para a importação de papel para a imprensa, uma vez demonstrada a seu juízo. A juízo de quem? Do governo, do DIP. A eficiência e a utilidade pública dos jornais ou periódicos por elas administrados ou dirigidos. Ou seja, se o jornal publicar algo que o governo não gosta, o que é que ele não terá? O ressarcimento do papel aí, ou dos depósitos efetuados. Então é uma forma que você tem de controlar a imprensa. Trocando em miúdos, censura. A gente sabe que o DIP foi responsável por essa regulação da mídia no Brasil durante o período ali do Estado Novo do governo Vargas. Com base nos trechos do decreto, as finalidades do órgão criado permitiram ao governo promover a diversificação da opinião pública? Não, muito pelo contrário. Você tem ali uma diminuição, já que o governo vai literalmente censurar. Ele só vai deixar publicar aquilo que é de utilidade da nação, segundo o governo. A mercantilização da cultura popular? Não tem absolutamente nada a ver com o trecho apresentado. O controle das organizações sindicais? Veja, esta não é uma afirmação errada. Durante a Era Vargas, sobretudo no Estado Novo, nós teremos o controle das organizações sindicais. Porém, é essa a pergunta? Não, não é essa a pergunta, portanto, não pode ser essa a resposta. O cerceamento da liberdade de expressão? Sim. Outra vez a língua portuguesa. Precisamos do nosso léxico para responder essa questão. O que é cercear? Fechar, cercar, diminuir. Então, é com base no cerceamento da liberdade de expressão, essa é uma finalidade do órgão chamado DIP.
Aí está errado porque em momento algum ele fala de privatização dos meios de comunicação. Ele fala de controle pelo Estado dos meios de comunicação. Também estaria errado se colocasse estatização, porque o DIP não vai estatizar os meios de comunicação, ele vai controlar os meios de comunicação para que estes publiquem apenas o que é de interesse do governo Vargas. Perguntas? Estamos de boa? Então, segue aí. Olha só, a questão 5, ela envolve, sobretudo, uma análise de imagem. Você faz leitura de imagem, gente? Com absoluta certeza, tá? E ler corretamente a imagem é fundamental. Nessa imagem nós temos Nikita Khrushchev, tá? É a sua caricatura. Nikita Khrushchev era o secretário-geral, né, do Partido Comunista da União Soviética. Nós vamos falar dele ainda lá na aula 50, não chegamos lá, mas vocês viram isso no segundo ano. E aqui a gente tem o JFK, né, o John Fitzgerald Kennedy, né, que era o presidente dos Estados Unidos. Tá? Eles estão ali numa queda de braço. E a resposta desta questão está aqui. Tá? Aonde o Nikita Khrushchev está sentado? Em um míssil dos Estados Unidos. Tá? Aonde o Kennedy está sentado? Um míssil da União Soviética. O Kennedy está com o dedinho no botão para disparar o míssil, né, no qual o Nikita Khrushchev está sentado. A data também nos ajuda a responder essa questão. E o Khrushchev está com o dedo também no botão do míssil da União Soviética ligado ao Kennedy. Beleza? Depois de fazer essa leitura da imagem, o comando é: a charge faz alusão à intensa rivalidade entre as duas maiores potências do século XX. O momento mais tenso dessa disputa foi provocado pela, o mais tenso, ampliação da Guerra do Vietnã? Não, até porque a ampliação da Guerra do Vietnã ocorrerá em 1964 a 68. E a data da charge é 62. Tá? A construção do Muro de Berlim, veja, ela acontece durante, ou ele, né, a construção do muro acontece durante o governo do Nikita Khrushchev na União Soviética e do Kennedy nos Estados Unidos. E foi um momento muito tenso entre as duas potências. Entretanto, não foi o mais tenso. E ele ocorreu um ano antes, em 1961, que é quando constrói-se o Muro de Berlim. Então, a instalação de mísseis em Cuba. Sim, gente, a charge faz alusão exatamente à base de mísseis nuclear que a União Soviética vai tentar colocar, né, ou fazer em Cuba em 1962. Lembrando que em 1959 houve a Revolução Cubana, na qual, né, o país, né, o início da revolução é uma revolução nacionalista. O país vai estatizar a maior parte das empresas, e a maior parte dessas empresas eram de capital norte-americano, e com isso os Estados Unidos, obviamente, não vai gostar muito dessa revolução, vai apoiar uma contra-revolução em 1961, que é conhecida como a invasão da Baía dos Porcos, que será repelida pela própria população cubana, né? A invasão da Baía dos Porcos fracassa, e por conta disso a Cuba irá se aproximar da União Soviética. A União Soviética diz, tranquilo, a gente compra de vocês açúcar a preço de petróleo e vende petróleo a preço de açúcar, mas a gente quer o favorzinho, tá? A União Soviética vai tentar estabelecer essa base de mísseis nucleares em Cuba, porque Cuba fica a 150 quilômetros da Flórida, ou seja, dos Estados Unidos. Lembrando que em 1949 os Estados Unidos estabeleceram uma base de mísseis nuclear na Turquia, que faz fronteira, né, com a União Soviética à época. Então, depois de 13 dias de uma queda de braço entre,
né, o Kremlin e a Casa Branca, entre os dois países, se chega a um acordo. Né? A União Soviética não estabeleceria essa base de mísseis nuclear em Cuba. Em contrapartida, os Estados Unidos retiraria sua base de mísseis nuclear da Turquia e assim foi feito. Tá? Não existe uma guerra dos 7 dias, existe uma guerra dos 6 dias, que nós vamos ver ainda lá na frente, na aula 54, e também, né, a invasão do território do Afeganistão. Qual invasão? O Afeganistão foi invadido diversas vezes, então, e não será durante o governo do Nikita Khrushchev nem do Kennedy, beleza? Então, por isso, resposta C, uma questão fácil e que envolveu a interpretação de uma imagem ou de uma fonte iconográfica, se você preferir. Perguntas? Estamos de boa aí? Então vamos lá para a nossa questão 6. Sou filho natural de uma negra africana livre da Costa da Mina, Nagô de nação. De nome Luísa Marim, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era baixa de estatura, magra, bonita, a cor era de um preto retinto e sem lustro. Tinha os dentes alvíssimos, como a neve. Era muito altiva, geniosa, insofrida. Dava-se ao comércio, era quitandeira, muito laboriosa e, mais de uma vez, na Bahia, foi presa com suspeita de envolver-se em planos de insurreição de escravos que não tiveram efeito. Tá? O Luiz Gama, e a gente falou bastante dele, né? Menos do que deveria, obviamente, na aula 25, quando nós falamos sobre o movimento abolicionista no Brasil. Lembra que o Luiz Gama era um rábula, né? Um advogado sem diploma, e que foi, né, na adolescência, vendido pelo pai, né, como escravo, por conta das dívidas que o pai tinha, e ele consegue provar que ele havia nascido livre, e a partir daí ele se dedicará a defender os escravizados. Por isso que ele é um rábula, né, um advogado sem a formação acadêmica. Lá no século XIX isso era válido. Tá? Vamos lá. Nesse trecho de suas memórias, Luiz Gama ressalta a importância do quê? Do que se trata o texto, gente? Da mãe do Luiz Gama ou das ações da mãe do Luiz Gama? Das ações da mãe do Luiz Gama. Então, há laços de solidariedade familiar? Não. Lembra, o texto não é efetivamente sobre a mãe, mas sim sobre as ações de sua mãe. B. Estratégias de resistência cultural? Aonde está a resposta? Bem, aqui, ó. Vamos apagar. Está aqui. A mãe do Luiz Gama, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Tá? Ele pede especificamente sobre a resistência cultural. Mas tem que lembrar também que havia a resistência política. Por quê? Porque ela participa, né, dos levantes na Bahia, presa por isso. Mas a questão pede sobre resistência cultural. Então, por isso, resposta B. Há no texto, ou consta no texto, mecanismos de hierarquização tribal, gente? Não, ele cita que a mãe é Nagô, mas ele não fala dessa hierarquia, não fala de classe social. Instrumentos de dominação religiosa? Não, ele está falando da resistência, né, ao cristianismo de sua mãe, e não que o cristianismo seria, e obviamente é, um instrumento, né, de dominação religiosa, mas não é isso que se trata, da resistência ao cristianismo. Tá? Limites da concessão de alforria? Absolutamente, em momento algum, o Luiz Gama transpõe isso no seu texto. Tudo bem? Perguntas? Então, vamos lá, para fechar a nossa última questão. Mais uma vez, gente, eu coloquei essa questão muito mais, tá, pelas respostas do que a questão em si, porque ela não é uma questão necessariamente de história. Ela é uma questão de sociologia. Mas você já ouviu o tio Adri falando várias vezes que o que é a sociologia? História sem data. História sem data. Tá? Mas vamos lá. Na sociedade contemporânea, onde as relações sociais tendem a reger-se
por imagens midiáticas, a imagem do indivíduo, principalmente na indústria do espetáculo, pode agregar valor econômico na medida de seu incremento técnico. A amplitude do espelhamento e da atenção pública. Aparecer, então, mais do que ser, o sujeito é famoso porque é falado. Basta a gente ver a nova profissão que é influencer. Nesse âmbito, a lógica circulatória do mercado, ao mesmo tempo que acena democraticamente para as massas, com os supostos ganhos distributivos, ou seja, tem gente que ganha dinheiro aparecendo na internet, é isso que ele está falando. A informação ilimitada, cada um é jornalista, né, e espectador ao mesmo tempo, né, em tempo real. Acabamos de ser informados do falecimento do Silvio Santos. Semana passada, quando houve lá o acidente aéreo, não deu 10 minutos, né, meio Brasil estava com os vídeos, né, do acidente aéreo lá no interior de São Paulo. A quebra das supostas hierarquias culturais afeta a velha cultura disseminada na esfera pública. A participação nas redes sociais, a obsessão dos selfies, tanto falar e ser falado quanto ser visto são índices do desejo de espelhamento. Beleza? Então vamos lá. A crítica contida no texto sobre a sociedade contemporânea enfatiza o quê? A prática identitária autorreferente. E aí? O que seria algo autorreferente? Podemos usar um estrangeirismo para definir isso? Podemos. Ou seja, resposta A. Fácil, sim, mas eu quero mostrar outra coisa. O texto critica a dinâmica política democratizante? Não, o texto não fala sobre isso. Tá? A produção instantânea de notícia, o texto fala sobre isso? Fala! Ele diz ali, informação ilimitada. Ele fala, mas a pergunta é essa? Mas é uma proposição verdadeira, mas a pergunta não é essa. Então, cuidado com o comando, sempre tomar cuidado com o comando. Ele fala no texto dos processos difusores de informação, que você cria informação a cada momento. Sim, ele fala. É essa a crítica? Não, gente, a pergunta não é essa, portanto, não pode ser este, né, ou esta a resposta. No texto, fala sobre mecanismos de convergência tecnológica. Ele fala de tecnologia no texto, mas a crítica é sobre isso? Não, a crítica é sobre a exposição constante nas mídias sociais, ou seja, autorreferente, né? É um sinal dos tempos. Antigamente, para você tirar uma fotografia, né, sua, você precisava de um amigo, porque não dava para você pegar a câmera, né, e virar como no celular. E hoje nós temos um baita instrumento que refere-se a isso, que é o pau de selfie, né? Você não precisa mais do amiguinho para tirar fotos suas, né? De frente, no caso. Né? Então, nós estamos nessa prática identitária do selfie. É disso que se trata, veja, é uma questão de sociologia, né? Mas eu queria trazer para, né, frisar que nem sempre a proposição correta é a pergunta, então tomem cuidado com isso. Tudo bem? Perguntas? Então, por hoje, né, encerramos nossa aulita. Beleza? Beijinhos para vocês, queridos. Tchau, câmera. Vamos colocar